Boa noite mais uma vez. Estamos aí ao vivo para debater um pouco mais sobre o autismo. Ontem muita gente participou da nossa live sobre a história do autismo e hoje vamos tentar conversar um pouco sobre o diagnóstico do TEA. Vou aqui mandar os avisos para quem puder participar da nossa live. Esperar que o Instagram entregue aqueles que são interessados, aqueles que estão conosco. Quem tiver já online, não esqueça. Quem tiver online, não esqueça aí de mandar o aviãozinho para que a gente possa encher nossa sala e conversar sobre o diagnóstico do TEA. Ontem vocês tiveram um vislumbre da história do autismo ao longo de toda a evolução humana. Então o autismo não é algo novo. Há 350 mil anos está na nossa espécie. O que é novo é a categorização, o diagnóstico, como é que classificamos, como é que separamos a questão, as pessoas com autismo de outras condições de saúde mental. Então isso veio a se desenvolver de meados do século passado para cá, apenas 50 anos atrás para cá. E a situação genética, né, o vislumbre da possibilidade genética do ano 2000 para cá, com o avanço na genética e no genoma humano. Então, algo que eu não me canso e nunca vou me cansar de falar é como se faz o diagnóstico. Então, no consultório, no ambulatório, eu falo à família que o diagnóstico é clínico, sempre será clínico. E feito a partir de duas condições preponderantes determinadas pelo DSM-5, que são dificuldades, déficits, deficiências em comunicação, habilidades de comunicação e interação social, e dificuldades, déficits, deficiências, dificuldades, déficits e deficiências de comunicação e interação social e interesses restritos e repetitivos. São as características preponderantes. O que é preponderante? Que vai aparecer na maioria das vezes, na maioria dos pacientes. Isso é a ponta do iceberg para o diagnóstico, é aquela situação visível. Claro que vão surgir crianças que aparentemente têm algumas habilidades linguísticas, crianças que memorizam e recitam grandes trechos de textos da Bíblia, memorizam e recitam músicas de letras grandes, crianças que memorizam e recitam salmos, crianças que memorizam todos os livros da Bíblia. Como eu já tive pacientes que tinham essas habilidades, só que inapropriadas, elas falavam, né, mas não se comunicavam de forma adequada. Apesar de ter essa habilidade, tinham um prejuízo de interação social, alguma dificuldade de interação social, ou tinha maneirismos, repetições, comportamentos restritos, interesses restritos. Então, quando eu falo assim, alguma deficiência, alguma dificuldade, gente, você pode perguntar, doutor Gustavo, então, se for alguma, todo mundo tem um pouquinho do TEA. Mas veja, esse alguma, qual é a medida? A medida, a dose, é aquela dificuldade que realmente está incomodando, que está fazendo o pai e a mãe irem à cama com a pulga atrás da orelha. É aquela coisa persistente, você não nota e que a criança vai entregar algo a mais do que aquela habilidade. Tá? E os interesses restritos e repetitivos são diversos, desde pacientes que têm um extremo interesse por dinossauros, outros, como eu respondi há pouco tempo a mãe que estava se preocupando porque o filho tinha um interesse sobre assuntos do mar, fundo do mar, oceanos, peixes, todos os animais marinhos.
até situações que a criança tem interesse por letras, que é bem comum, como na hiperlexia. Crianças que abaixo da idade esperada têm esse interesse por letras, números, formas geométricas, são repetitivos, não se interessam basicamente por outro brinquedo ou outro tipo de diversão, a não ser o envolvimento com letras. Mas nem todas as crianças que têm essa habilidade necessariamente serão autistas. Podem ser crianças com altas habilidades ou superdotados. Então, essas são as características preponderantes. Vou repetir novamente para quem entrou. São dificuldades, déficits, deficiências de comunicação. E eu falo mais do que fala. Comunicação é falar, postura, olhar compartilhado. Comunicação e interação social. E interesses restritos e repetitivos. São as características preponderantes. Mas o autismo é muito interessante, porque como a gente observa essa ponta do iceberg, vemos outros sintomas que não são ditos como sintomas centrais. Então, temos deficiências no planejamento motor. Não são deficiências motoras, mas apraxias ou dispraxias. É uma criança um pouco incoordenada, uma criança que demora a desenvolver a parte da coordenação motora fina. Crianças com deficiência intelectual também podem estar dentro do espectro. Crianças com hiperatividade, impulsividade, agitação, agressão, sendo muito comum ansiedade, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais além do esperado, como constipações graves, dificuldades de desfraude, crianças com epilepsia ou com eletro anormal, com microcefalia ou macrocefalia, com outras alterações de exames, eu vou falar um pouquinho de exames. Então, crianças que aparecem no consultório, que tenham alguma dificuldade, alguma deficiência naquelas duas áreas, interesses restritos e repetitivos, e trazem qualquer uma dessas outras informações, que seria, no caso, a coroação do diagnóstico, podem ser diagnosticadas na primeira consulta. Não tem por que tardar ainda mais o diagnóstico. A não ser que o médico tenha dúvida. Então, a família trouxe aquela queixa. A família já vem de uma jornada por 2, 3, 4 médicos, inclusive, com a mesma queixa. Então, é uma queixa persistente, recorrente. Então, como eu falei, a medida é essa, 4 médicos já, ou outro número de especialistas, vêm até você com a mesma queixa, além de outros achados, como eu falei, menores. Então, isso permite diagnóstico clínico na primeira consulta. Se houver dúvida, se não está errado você pedir uma ressonância, um eletroencefalograma, exames laboratoriais, testes genéticos. Nessa situação, quando há dúvida, você pode informar a família sobre a principal hipótese diagnóstica e por que você está pedindo o exame. Mas salientar que muitas vezes, em grande parte das vezes, esse exame virá normal. Então, é comum um colega, ou até eu já pedi em caso de dúvida, quando a criança apresenta o autismo, mas eventos como desmaios, crises convulsivas ou crises epiléticas, transtornos do sono, pedir um eletroencefalograma e se deparar com um eletro alterado, Na verdade, não há muito o que fazer. Não é porque se tem um eletro alterado que já vai medicar a criança, a não ser que você tenha testemunhado crises. É também comum pedir uma ressonância no caso de crianças que têm um tamanho da cabeça um pouco maior do que o esperado, que a gente chama uma macrocefalia relativa ou uma macrocefalia absoluta, que realmente a cabeça é grande, acima daquela curva do perímetro cefálico que a gente faz no acompanhamento da puericultura. Ou pedir também ressonância no caso de crianças que tenham o diagnóstico do autismo e a microcefalia. Existem poucos achados específicos nesses exames de imagem,
Se encontra aqui ou acolá alguma coisa bem sugestiva, mas não há uma alteração específica nos exames de imagem comercialmente acessíveis. Claro que existe muita coisa sendo desenvolvida na área de ressonância magnética funcional, na área de conectoma, que avalia a conectividade entre diversas porções do cérebro, mas acessível à população em geral, a ressonância nuclear magnética de encéfalo vai informar pouca coisa para se acrescentar ao diagnóstico clínico. A gente procura um diagnóstico etiológico ou uma sugestão de diagnóstico etiológico. Nos exames de sangue, caso se peça, talvez o médico pode estar desconfiado de alguma alteração que está ainda atrasando o desenvolvimento da criança, pois até a anemia pode causar certos atrasos do desenvolvimento. Hipovitaminose ou carência de vitamina pode causar, ou deficiência de hormônios, como o hormônio tireoidiano, pode causar um atraso de desenvolvimento. Mas isso aí ia ser um exame complementar, são exames complementares. Trariam dados ao diagnóstico clínico, poderiam não excluir o diagnóstico clínico, como ocorre em grande parte das vezes, não exclui o diagnóstico clínico, mas podem sinalizar um possível prognóstico. E, além do eletro, exame de imagem e exames laboratoriais, hoje uma grande busca é pelos exames genéticos. Veja, pessoal, não se precisa fazer exame complementar, o diagnóstico é clínico. Repito mais uma vez, só que alguns exames podem sinalizar ou dar algum dado a mais. O exame é complementar, sempre. Então, no caso dos testes genéticos, hoje em dia a população tem acesso, tanto no setor público como no setor privado, mas passa por etapas. A jornada é bem difícil e muitas vezes desvia a família do que realmente interessa após o diagnóstico clínico, que é o tratamento. Tá? Vocês estão entendendo até aqui como é que se procede o diagnóstico? Falem aí, por favor, nos comentários, enquanto eu vou buscar algumas perguntas para animar aqui nossa live. Então, vários seguidores enviaram perguntas e pontuam bem esses primeiros conceitos. Então, uma mãe perguntou aqui: bebê de 20 meses com atraso de linguagem pode ser autismo? Então eu falei deficiência, déficit ou dificuldade nas habilidades de linguagem. É um ponto, pode ser autismo. Outra colocou: criança de 22 meses não fala e não interage muito com desconhecidos. Então é outra situação. Deixa eu ver se dá para... Aqui, ó. É autismo? Possivelmente autismo. Então, está nos dois critérios do diagnóstico. Deficiência de linguagem, deficiência de interação social. Falta só os interesses restritos repetitivos. Claro que é uma caixinha de perguntas, não dá para colocar tudo. Outra colocou as cenas dos próximos capítulos. Boa noite, doutor. Quantas horas de terapia por semana é necessário para a pessoa com TEA leve? Amanhã vamos falar de tratamento. Quais são os principais sinais que seu filho pode ser autista? Existe, acabei de falar, não é, gente? Então, aquelas duas características preponderantes: dificuldades, deficiências, déficits em comunicação, interação social e interesses restritos repetitivos. São esses dois principais sinais em qualquer nível de dificuldade. Outro já colocou: o que vai mudar com a CID-11? Vou te falar já já. Meu filho tem várias características de TEA leve. Se esconde debaixo da cama. Então ele tem que ter alguma daquelas características principais
mas possivelmente essa busca pelo escuro ou o isolamento, né, pode ser um déficit de interação social ou um transtorno sensorial. O transtorno sensorial é algo muito interessante, porque há pouco tempo não era valorizado. Então, o caminhar na ponta dos pés, o sentar em W, a musculatura um pouco mais flácida, como se fosse um bonequinho de pano, incômodo com sons típicos de uma casa, mas sons intensos como um liquidificador, um aspirador de pó, uma furadeira ou até mesmo um avião que passa, fogos de artifício ao longe, incômodos ao tocar o alimento, incômodos ao colocar o pé na grama ou na areia da praia, na areia molhada ou até na areia seca, incômodos ao usar o balancinho do parque, um choro intenso e irritadiço ao ser colocado numa gangorra ou na rede. Então, são sinais de possíveis transtornos sensoriais. Inclusive seletividade alimentar, né, relacionado ao sentido do paladar e o tato na região da língua e boca. Então, podem ser transtornos do processamento sensorial. Outra pergunta. Com o exame de genética, consigo descobrir se o próximo filho terá autismo? Veja, a questão do exame genético, paramos nesse ponto. Então, está acessível à população, tanto o sistema público como o sistema privado. Desde 2018, a ANS determina que os planos cubram cariótipo, microarray e a pesquisa do X frágil, além de outras possíveis etiologias, tá? Como esclerose tuberosa, como neurofibromatose, como síndrome de Down, o plano tem que cobrir. Então, você consegue descobrir o padrão de herança, porque nem toda doença genética é herdada, ou seja, aquele autismo, apesar de ter sido passado, o arcabouço, a arquitetura, todas as ferramentas genéticas do pai e da mãe, aquela criança pode ter um TEA sindrômico genético que se desenvolveu nela, que não foi herdado. Nessa situação, o risco de um filho com a mesma característica é igual à da população sem filhos, tá? Agora, se há um gene com padrão de herança que sinalize que veio da linhagem materna ou paterna, aí o risco é bem mais elevado, dependendo do padrão de herança. Vale a pena fazer o exame genético? Converse com seu médico. Se tiver sinais significativos de que o diagnóstico etiológico genético deve ser feito, aí se faz sem nunca atrasar o tratamento. Por quê, gente? Muitas vezes a criança vem com 1 ano e meio. Se esperar o diagnóstico genético, que pode demorar 30 a 60 dias, ou seja, 1 mês ou 2 meses, já comeu 10% da vida dessa criança nessa espera. Então, começar a fazer rapidamente as terapias, investindo nesse ativo tão precioso e limitado que é o tempo. Você pode ter a maior riqueza do mundo, o maior tesouro em ouro guardado, mas o tempo você não recupera novamente. Então, os exames são caros? São caros. Alguns dos planos cobrem? Cobre. Outros não, dependendo da profundidade da avaliação genética. Então, se for fazer um exoma ou um genoma, muitas vezes não há cobertura garantida pelo plano, ou se judicializa, ou então arca com esse custo. Tá? Então, o diagnóstico é feito a partir desses 2 sinais, mais pequenos outros sinais que eu falei para vocês que estão orbitando as características preponderantes. Esses 2 sinais, déficits, dificuldades, deficiências de comunicação e interação social, associado a interesses restritos repetitivos, nos foram passados pelo DSM-5. Já existiam na CID-10 como uma tríade, que era conhecida como tríade de Wing, referente à doutora Lorna Wing, que eu falei para vocês na live de ontem, uma das grandes pesquisadoras do TEA,
que nos deu a tríade e também nos deu o conceito de espectro. É muito importante, pessoal, que vocês saibam o que é o espectro. Espectro não é fantasma, mal-assombro, como se diz aqui no Nordeste. O espectro é uma linha contínua de pequenas mudanças, como o espectro solar. Se você perguntar a uma pessoa leiga quantas cores há no espectro da luz solar, vão dizer 7, que são as cores do arco-íris, mas se você analisar, são realmente 7, porque naquelas 7 cores existem faixas e frequências de luz bem distintas, variando do um pouco acima do infravermelho até um pouco abaixo do ultravioleta. Então, existem milhares de cores no espectro solar, assim como existem milhões de formas de autismo. Hoje a gente fala em autismos ou transtornos do espectro do autismo, porque particularmente cada pessoa com diagnóstico tem o seu. Então, abrangi como faz o diagnóstico clínico, super importante o diagnóstico clínico, a necessidade ou não de exames complementares como o eletro, a ressonância, exames de laboratório, exames genéticos ou BERA, depende do que o médico está desconfiando que ele possa sugerir como diagnóstico diferencial. Muitas vezes o único e principal diagnóstico é realmente o TEA, mas mesmo assim se pede. Não está errado, mas não deve atrasar a busca pelo tratamento. Existem também associados ao autismo, e a gente tem que ser bem justo, porque deve-se buscar um equilíbrio entre as características negativas, entre aspas, que eu falei, as dificuldades, mas situações positivas. Muitas crianças, e isso ainda é um mistério, têm grandes habilidades visuais, espaciais, grande memória, um conhecimento extremamente profundo de alguns temas, principalmente naqueles de alta funcionalidade, grande afeto. Muitos têm uma expressão de afeto bem específica e que isso revigora as forças dos pais. Não quer dizer que ele não olha nos olhos, ele não busca abraço, não quer dizer que não seja TEA, tá? Outras perguntas aqui. Qual a diferença de Asperger e autista? Tá de acordo com o diagnóstico, tá bem específico com o tema. Então, como eu falei, a doutora Lorna Wing percebeu que havia diferenças entre crianças com diagnóstico do autismo e propôs o termo espectro, desde aquelas com baixa funcionalidade, deficiência intelectual, até aquelas com alta função. Então, a criança com síndrome de Asperger, o autista com síndrome de Asperger, esse é um termo do CID-10, que juntava dentro da categoria de transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, tanto uma síndrome de Rett, bem conhecida, com peculiaridades específicas, até a síndrome de Asperger. Hoje a gente não usa mais o nome de Asperger, está caindo em desuso pela associação desse cientista com o partido nazista na Segunda Guerra, e está todo mundo dentro do espectro. Então, a pessoa com síndrome de Asperger também tem TEA. E com o CID-11, possivelmente vai ser pessoa com transtorno do espectro do autismo, sem ou com leve dificuldades de comunicação e sem deficiência intelectual. É assim que vai ser categorizado no CID-11, que vai valer a partir do ano que vem, de 2022. Então, basicamente, o Asperger tem TEA, não é como o autista de baixa função ou com deficiência intelectual.
ele seria o que é um termo que geralmente não se usa, o autista de alta função. Boa noite. Qual o grau do autista que não fala? Hoje, pelo DSM, você vai categorizar em 3 graus. Não é de acordo com se fala ou se não fala, é de acordo com a necessidade de assistência. O grau 1, mais leve, é aquele que precisa de pouca assistência. O grau 3, mais grave, é aquele que precisa de bastante assistência. E o 2, que é o moderado ou médio, aquele que ali está nem tanta nem pouca assistência. Tá? Agora, o autista que não fala, se for uma criança bem pequena, realmente não dá para dizer que será grave. Então, se receber o diagnóstico com 1 ano e meio por causa de dificuldades de fala, não se esperaria um vocabulário, nem grandes habilidades de comunicação com 1 ano e meio. Agora, se tiver 5, 6, 7, 8 anos não falar, possivelmente se enquadra na faixa mais grave. E pelo CID-11, você vai ter que dizer, o médico vai contar com a ajuda do fono, que vai fazer uma avaliação das habilidades de linguagem dessa criança, e também do psicólogo ou neuropsicólogo, que vai também fazer uma avaliação das habilidades cognitivas da criança. Então você vai ter que dizer se tem dificuldades de uso de linguagem funcional e se tem comprometimento intelectual. Perfeito, gente. Estou gostando da participação de vocês. Gestação emocionalmente conturbada pode influenciar no autismo? Pode ser uma causa do autismo? Perfeito. Como diagnóstico, a gente tem que também ir atrás das causas. Veja, o estresse tóxico está ligado a toda situação de doença mental, né? De condição mental, desde depressão no futuro, TDAH e autismo. O que é o estresse tóxico? Aquele estresse, aquele aperreio, aquele abuso emocional repetido, aquele assédio emocional repetitivamente. A gente não sabe o quanto está associado, mas existem situações de calamidades, como guerras. Durante a Segunda Guerra, a gente viu um grande número de crianças que desenvolveram síndrome de regressão autística. Como nevascas, é bem comum isso em regiões como Rússia, Canadá, onde a gestante pode ficar até 3 meses isolada, só vendo branco devido a situações de clima. Então, esse estresse emocional pode ser um dos fatores. Mas veja, como eu falei ontem, o autismo está conosco desde sempre. Temos todos os genes que vão trazer a grande variedade de condições de saúde mental. E o autismo é só uma dessas condições. Outra pergunta. Boa noite, meu filho tem diagnóstico, porém nunca me disseram o grau. Como classificar? Como eu falei, se existe grande necessidade de auxílio, grau grave. Se existe pouca necessidade de auxílio, grau leve. Se existe necessidade, se não tem necessidade de auxílio, porque há aqueles que até rejeitam. Tem pacientes, não estou falando o nome de ninguém, então não é constrangimento para ninguém. Tem pacientes já adolescentes que não querem mais ter suporte, não querem mais ter que ir a psicopedagoga ou a fono, querem desenvolver outras habilidades. Então, eles têm esse direito de não requerer, mas é uma pequena parte, mas deve ser respeitado. Qual a diferença do autista para o espectro do autista? Veja, basicamente é a mesma coisa. Hoje o termo que se usa é transtornos do espectro do autismo. Então, a pessoa com autismo, o autista, né, como a senhora está colocando, a pessoa com autismo está dentro do espectro do autismo, que varia desde aquele leve, do leve nem tão leve, do meio leve, do médio,
até o grave, muito grave, gravíssimo, severo, tá? Esse é o conceito de espectro que deve ficar muito bem definido na cabeça de vocês. Verdade ou mito da mãe que tem eclâmpsia na gestação e a criança pode ter autismo? Nessa investigação, durante a consulta, você vai perguntar à mãe como foi a condição de gestação e parto. Então, não é determinante que o estresse tóxico, ansiedade, condições emocionais ou eclâmpsia ou diabetes gestacional vá levar ao desenvolvimento do TEA. Porque o TEA, os transtornos do espectro do autismo, tem uma condição multifatorial, multigenética e epigenética, ou seja, condições ambientais que influenciam os genes. Então, a eclâmpsia pode influenciar o desenvolvimento de genes, mas existem situações de mães que tiveram pré-eclâmpsia ou eclâmpsia ou obesidade na gestação e os filhos não tem TEA. Dentro do contexto do diagnóstico, você vai procurar a causa ou possíveis causas associadas. Então veja que, como eu falei, cada criança com autismo tem o seu. Dentro do quadro geral, cada uma tem uma peculiaridade. É verdade que o autismo pode estar associado com alergias alimentares? É algo bem comum na população pediátrica. Então, como as crianças com TEA são extensivamente avaliadas e sempre se procura uma causa, vai aparecer alergia alimentar. Mas é ainda um tema de grande debate se isso é causa do TEA. Inclusive surgindo diversas linhas de tratamento que impõem dietas restritas. Então, quando se for adotar uma dieta, tem que se ter certeza de que a causa da alergia alimentar está relacionada com aquele alimento ou substância, mas nem sempre a alergia alimentar vai causar o autismo. Ou seja, não tem como dizer que é uma alergia alimentar. Excesso de ácido fólico na gestação pode ser uma causa de desenvolvimento de TEA? Tem um único artigo que mostrou isso, mas a gente tem que aprender algumas coisas com artigos únicos ou relatos de caso e não sair dizendo que isso é uma causa fatídica, porque se espalha que o ácido fólico, omitindo esse termo excesso, se espalha que o ácido fólico pode estar relacionado com o autismo, vai ser igual a situação da vacina, né? Que disseram que também causava o autismo. As pessoas vão deixar de usar essa importante vitamina na gestação. E aí vamos ter um aumento do quadro de autismo. Muito bom, gente, muito bom. Muitas perguntas aqui. Outra situação. Uma seguidora colocou: meu filho tem autismo, retardo mental, tem crise, é agressivo, toma medicação, mesmo que nada. Então, possivelmente, essa criança está na faixa mais grave do espectro. Mas reveja o tipo de tratamento, não desista. Hoje em dia tem muitas condições de se atenuar essas queixas, tá? Meu filho foi passado 44 horas de terapia semanais. Isso quer dizer que o grau dele é grave? Não sei. O grau, como eu falei, é de acordo com as necessidades de auxílio. No início, a gente vai falar amanhã, no início, e é algo que é bem comprovado que as terapias intensivas e precoces têm um melhor resultado, inclusive melhor do que medicação. Então, para toda criança, você vai determinar isso, para toda criança com diagnóstico precoce. À medida que ela for melhorando, os sinais se atenuando, você vai reduzir a carga e desenhar um plano terapêutico mais adequado para aquela situação. Outra seguidora: no primeiro lado, meu filho tem características do espectro do autismo.
então o laudo tem fechamento ou não? Veja, se as características forem realmente convincentes, é esse o diagnóstico. Não tem por que fazer um malabarismo de termos para dizer que tem deficiências de comunicação, tem dificuldade de interação social, tem comportamentos restritos e repetitivos. Então, é o TEA. Então, tem que dar o diagnóstico para que a criança tenha acesso ao tratamento. Porque, infelizmente, só se tem acesso com aquela sigla do CID, que é da CID, né? A Classificação Internacional de Doenças. F84.0, ou ponto 1, ou ponto 5, ou ponto 9, mas tem que ter o CID para que essa criança possa acessar os serviços de saúde na rede pública ou na rede privada. Então, é uma tristeza quando as famílias, né, passam por diversos médicos e não conseguem um laudo. O médico até enxerga a situação, mas não se compromete com o laudo, ou porque ele tem relações muito estreitas com o plano de saúde, ou porque, de certa forma, ele é pressionado a não dar o laudo devido ao custo do tratamento. Mas isso é papo para amanhã, gente. Outra seguidora: minha filha tem autismo leve, estava indo muito bem nas terapias, depois que aumentou, ela veio a não render como antes. É normal? Veja, o plano terapêutico pode estar em excesso aí. Terapias amanhã. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Então, basicamente, o pessoal não está mandando perguntas na caixinha. Vou interagir com vocês um pouco nos comentários. Então, essa situação do diagnóstico. É muito importante falarmos desses dois pontos de dificuldades e deficiências: comunicação, interação social, além dos interesses, comportamentos restritos e repetitivos. Então, já falei de neuroimagem, rastreio genético, exames complementares e desafios que ainda estão para surgir. A gente ainda não sabe o significado da regressão no TEA, porque algumas crianças apresentam regressão até os 2 anos, e isso está muito associado a um mau prognóstico. É diferente daquela criança que já começa atrasada, que não desenvolve nenhuma habilidade. É muito mais preocupante aquela criança que começou a falar mamã, papá, até mais palavrinhas, teve um vocabulário até maior, e em torno de 1 aninho e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 10 meses, desaprendeu. Outro desafio para a gente: qual o significado dessas habilidades extraordinárias que alguns autistas têm? Grande memória visoespacial, grande memória linguística, alguns chegando a decorar grandes e extensos textos de livros, habilidades matemáticas de multiplicação. A gente ainda não sabe qual o significado da epilepsia no autismo, como prever que uma criança vai ter epilepsia, uma criança com autismo vai ter epilepsia, porque ao contrário do que acontece na população em geral, na população com autismo a epilepsia vai vir um pouco mais tarde, próximo ao final da adolescência. Mas não se desesperem, vocês que têm crianças pequenas. A gente fica de olho, se há algum sinal de epilepsia, junto pode fazer o exame complementar para a epilepsia, não para o diagnóstico do autismo. Obrigado, gente. Obrigado aí, vocês estão agradecendo. Obrigado. Isso aqui eu vejo como uma coisa extremamente importante, que é alinhar tudo que eu falo no consultório com vocês que estão já me seguindo no meu perfil, com aqueles que ainda não tiveram oportunidade de se consultar comigo, mas vocês vão escutar a mesma coisa, tá? A gente tem que alinhar tudo e divulgar mais, que isso é importantíssimo. Pronto, então, muitos progressos têm ocorrido nas áreas de ciências básicas, na genética, na educação, em outras áreas de neurociências, para ajudar no diagnóstico, mas basicamente, como eu falei na aula de ontem, esse diagnóstico se dá pela extração da tríade de Wing, proposta por doutora Lorna Wing.
E a expertise do médico. Vocês viram que o Léo Kanner, ele avaliou e pôde descrever o TEA como uma entidade totalmente diferente da esquizofrenia a partir de 11 pacientes. 11 pacientes é basicamente o que eu vejo num turno de consultório, 11 pacientes com TEA. Então, quanto mais diagnóstico você dá, menos difícil fica para dar o diagnóstico. A gente também tem que sentir como a família está preparada para o diagnóstico, porque muitas vezes elas vêm num tom diferente. Você sabe o diagnóstico desde a presença daquela criança na sala de espera. Muitas vezes eu escuto a criança na sala de espera e já sei que tem uma criança com autismo na sala de espera sem nem ver a criança. Mas os pais estão nessa jornada de busca do diagnóstico há alguns meses ou anos, não receberam o diagnóstico formal. Você sabe o diagnóstico desde a presença da criança na sala de espera, mas tem que conversar um pouco com a família para saber em que etapa daquela escala de luto de Kübler-Ross, da doutora Kübler-Ross. Se você não sabe do que eu estou falando, dá uma olhadinha no meu feed. O esquema de luto de Kübler-Ross, porque muitas vezes a família já está na etapa de aceitação e aí o diagnóstico sai mais fácil. Outras vezes a família está na etapa de negação, por isso que vem peregrinando por vários médicos. E aí é mais difícil de você dar, você até às vezes atrasa o diagnóstico na primeira consulta, para no segundo momento, com a relação já firmada, poder dar na segunda consulta. Até isso influencia a transmissão do diagnóstico. Então, como eu falei, etapas, esquema de luto de Kübler-Ross, da doutora de Kübler-Ross, que vai desde a da negação, raiva, negociação, depressão até a aceitação. Tem que saber até isso, como é que a família está nessa busca para receber o diagnóstico, se vai ser na primeira consulta ou em outra oportunidade. Outra mãe que colocou: meu filho foi diagnosticado precocemente e fiz terapias aos 5 anos. Ele recebeu alta e daí faz natação. Perfeito! Olha que jornada maravilhosa. Então, fez diagnóstico precoce, aos 5 anos recebeu alta daquelas terapias intensivas, mas precisa ser estimulado. Né? A natação, para todas as pessoas, é um excelente exercício. E aí ele pode fazer mais amizades, ampliar o leque de amigos. Perfeito! Alguns que já estão praticamente reabilitados, eu indico escola de música, escola de desenho, se tem aptidão para desenho, vai para uma escola de inglês, ou uma escola de desenvolvimento de jogos, teatro, tá? Então vai ser estimulado de alguma outra forma. Outra mãe: o meu menino tem 6 anos e não aprende nada na escola, ainda pode desenvolver sempre. A neuroplasticidade ocorre durante toda a nossa vida. Claro que quanto mais cedo, ela se faz com mais rapidez, o cérebro é mais plástico. Dá para se estimular melhor e ter mais resposta. Mas até a velhice, o cérebro está em constante movimento e sempre se pode aprender com algum grau de dificuldade, mas nunca deixar de estimular. Outra seguidora colocou: doutor Gustavo, comigo foi o contrário, estava em peregrinação por ter certeza que meu filho tinha um desenvolvimento diferente. Quando achei o senhor, foi rápido o diagnóstico e começando as intervenções. Isso, até a jornada ajuda a gente a dar o diagnóstico. Quando está nessa peregrinação, não tem outra. Realmente, muitas vezes é o TEA ou alguma outra comorbidade, ou às vezes até tem um diagnóstico errôneo de apenas um TDAH, ou seja, tem um TDAH realmente, mas está cobrindo outras características do TEA. Pronto, a mãe que falou da natação disse que também a criança está fazendo judô, não para com ele. Isso faz evoluir sempre. Exercício é fundamental para a neuroplasticidade. Quais as possíveis causas de uma criança ainda não falar com pouco mais de 2 anos? Veja, na minha prática, a causa mais possível é TEA.
Mas só com esse dado aí não dá para a gente dizer que realmente é TEA. A gente tem que avaliar situações de deficiência intelectual, outros atrasos de desenvolvimento, paralisia cerebral, apraxia da fala na infância, que também é um diagnóstico muito comum. E tem crianças com o TEA, até um terço das crianças com TEA tem a apraxia da fala, apraxia motora, de um modo geral. Então, tem que ser avaliado de outras formas, mas na minha prática a principal causa é TEA. Pode ter outros transtornos do desenvolvimento das habilidades de comunicação, das habilidades sociais. Isso é um diagnóstico um pouco mais difícil de ser dado, um pouco mais raro também. Outra seguidora: doutor, meu filho tem surdez profunda, bilateral e autista. O que você acha da cirurgia do implante coclear? Fazer cedo, tá? Antes dos 3 anos. Depois disso, o prognóstico não é tão bom para uma cirurgia que é tão invasiva. Outra seguidora colocou: uma criança com 3 anos não fala e começando a falar mais inglês sem falar o português. Será até, muito possivelmente, porque se a família não for bilíngue, a linguagem materna é a que vai ser predominante, português, né, na nossa situação. E a criança, para interagir no Brasil, vai ter que aprender a língua vernácula, né, o português. Então, se fala inglês, possivelmente aprendeu pelo demasiado uso de telas com a programação não certificada pelos pais, não vista pelos pais. Então, é uma pena que as telas nas mãos das crianças está trazendo isso. Então, a criança com 2, 3 aninhos, é lindo falar inglês, é lindo, mas ela não vai usar o inglês agora. Pode aprender numa outra fase, principalmente se não falar o português. Se não falar o português. E às vezes nem é inglês, é o que a gente chama de jargonismo. São pseudo-palavras que ali estão emboladinhas, parecendo com inglês, e aí de vez em quando sai um inglês. TEA e deficiência intelectual podem ser diagnosticados juntos? Podem ser diagnosticados juntos, e com o CID-11 devem ser avaliados juntos, porque vai ter que constar isso no CID-11. Outra seguidora: minha bebê de 1 ano e 9 meses tem seletividade alimentar, não fala, mas é bem ativa. O médico suspeita de TEA, indicou as terapias com fono, psicóloga e TO. Muito cedo para essas terapias, é assim mesmo. Se suspeitar, começar logo e procurar o mais rápido possível ter o diagnóstico em mãos, porque aí você vai ter um norte, né, e poder avaliar se está sendo bem feito, se estão sendo bem feitas essas terapias. Não sabendo o que está tratando, muitas vezes não tem o resultado esperado. Isso é uma máxima na medicina. Se você não sabe o que procura, quando acha, não sabe se achou. Então sempre procura até, principalmente nessa idade e com esses sinais. Você viu que tem como uma dificuldade de fala, e um sinal menor, que é essa seletividade alimentar. Investigar bem se é realmente uma seletividade alimentar por um transtorno sensorial, ou se é alguma alergia alimentar que a criança rejeita aquele alimento. Mas esse está sendo um caminho mais ou menos já feito, que na suspeita já começa a fazer as terapias. Outra seguidora: já uma criança de 4 anos, ainda não deixaram fazer cirurgia. Sim, do transplante coclear. Tem que ser bem avaliada essa situação. Todo autismo vem acompanhado de alguma deficiência neurológica? Não, são dificuldades nessas áreas, nessas habilidades de comunicação, interação e comportamentos restritos e repetitivos. Não quer dizer que seja necessariamente uma deficiência, porque esses interesses restritos e repetitivos podem ser até algo muito bom, e na antiguidade era até desejado, ter esses sábios que dominavam uma área específica em profundidade. Então, nem sempre vai vir com deficiência intelectual. Acho que esse era o ponto que você queria tocar. Nem sempre o autismo vai vir com deficiência intelectual, embora seja muito comum. Ok. Boa noite, doutor Gustavo. Meu filho está muito agressivo e dá muita cabeçada. Já não sei mais o que fazer. Ele está com medo de muitas coisas, por exemplo,
morre de medo do chuveiro, transtorno sensorial relacionado ao contato com a água. Então, vamos avaliar, Silvia, vamos consulta. Atraso no parto pode causar TEA? A hipóxia neonatal pode, ser um dos fatores do TEA, uma das causas. Como é dado o prognóstico para criança com autismo? Veja, ótima pergunta, Mariana. O prognóstico. Aquelas crianças que têm um diagnóstico precoce, inclusão precoce em boas terapias, terão um melhor prognóstico. Com o passar do tempo, você pode calibrar esse seu prognóstico. Então, a criança que passou por essa situação de diagnóstico precoce e começou já a fazer as terapias, tema de amanhã, tratamento, e o prognóstico é o tema de quinta-feira, mas já vou te responder. Então, aquela criança que fez o tratamento, começou as terapias e respondeu muito bem, possivelmente está na faixa mais leve do TEA. Aquelas que mesmo em boas terapias por muito tempo não estão respondendo bem, estão na faixa mais grave. E aí você pode aprofundar a sua pesquisa diagnóstica. Ou crianças que vêm na primeira consulta com deficiência intelectual notável, você já nota ali que tem uma deficiência intelectual, ou está associado ao autismo, paralisia cerebral, epilepsia. Então, essas têm um pior prognóstico, sem contar, infelizmente, a condição sociocultural da família, que no nosso país é um fator determinante de prognóstico. Então, a gente sabe que aquelas famílias menos esclarecidas e com menos recursos e que tem uma criança com autismo, essa criança vai ter um pior prognóstico. Outra pergunta interessante. Doutor, geralmente crianças com autismo têm algum problema ortopédico em membros inferiores? É muito frequente, devido à postura, a posição do pé equino na marcha digitígrada, a hipotonia, o sentar em W, com os calcanhares para trás, sentando com o bumbum em cima dos calcanhares, podem gerar problemas ortopédicos. Isso é muito frequente. Muito bem, pessoal. Então, abordamos o diagnóstico. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Essa live vai poder ficar no meu Instagram, no IGTV. Então, vocês, por favor, comentem, compartilhem, enviem para aqueles pais que ainda estão nessa jornada em busca do diagnóstico. Reforcem aqueles sinais preponderantes que devem aparecer. Qualquer deficiência, dificuldade, atraso em habilidade de comunicação, fala, gesto, atenção compartilhada e interação social associados a interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Sinais que vão coroar seletividade alimentar, outros transtornos sensoriais, dificuldades de coordenação motora fina, uma criança que tem habilidades de coordenação motora bem aquém, bem atrás do esperado. Então ajuda também a fazer o diagnóstico. Independente da causa, se o pré-natal foi perfeito, gestação perfeita, não tem ninguém na família com esse tipo de dificuldade, independente da causa, sempre pensar no TEA. Fabiana está perguntando, doutor, vai ter live sobre o uso do CBD no TEA? Sexta-feira, o que vem pela frente, a gente vai falar. Então, pessoal, teve uma live também onde eu falei sobre o diagnóstico no CID-10, DSM, CID-11 com o advogado Dr. Franklin Façanha. Vão lá também no Instagram dele, vejam essa live. Qualquer dúvida que tenha ficado, manda um DM para mim ou para ele, tá? Eu estou aqui para responder as perguntas de vocês, esclarecer e, se necessário, a gente pode se encontrar no consultório. Tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Fico muito feliz que estou podendo passar essa orientação a todos. Isso é uma necessidade que se desenvolveu com essa pandemia, mas que, como ficou muito bom esse tipo de comunicação, me ajudou muito a entrar em contato com meus pacientes e as famílias com que faziam acompanhamento comigo. Eu vou manter e vocês vão dando esse excelente feedback. Tá? Queria mandar um beijo para minha esposa que está acompanhando
Eu estou em Jaboatão, onde a gente mora, mas ela ficou em João Pessoa com o meu menino para curtir um pouquinho da praia sem tubarão e aproveitar o aniversário da tia. E brevemente estarei com eles. Um beijo a todos, boa noite e até amanhã, onde vamos falar de tratamento medicamentoso, não medicamentoso e educação no TEA. Tchau, tchau. Até mais, boa noite.